Bem-vindos a mais um culto da Igreja Luzeiro. Meu nome é André, embora eu seja carinhosamente conhecido por todos aqui como Jeremias, ou Gerê, né? Ou até Geré, né, Cunha, por alguns. Mas eu sou um dos líderes aqui do Ministério Luzeiro. Hoje o João está viajando, está tendo um merecido descanso dos guerreiros. E eu vou trazer uma palavra hoje, continuando uma série que a gente está fazendo. Não é? Se você está vindo aqui no Luzeiro pela primeira vez, a gente, desde o final do ano passado, começamos uma série sobre o tema esperança. A gente passou pelo Natal e agora começando um novo ano. E são sempre tempos, momentos em que são tempos de recomeço, da gente pensar, da gente parar, da gente relembrar o sacrifício de Cristo. E também o começo de um ano é sempre um recomeço, né? Ainda mais depois de um 2020 tão conturbado, um ano tão maluco, da gente sobrevivendo e continuando sobrevivendo, uma pandemia, um mundo, uma loucura. E a gente fez essa série sobre esperança. E a gente começou, né, quem veio aqui, o pastor Zezinho, convidado, né, ele falou um pouco sobre esperança, sobre como esperar, sobre o que é esperança. Depois o João pregou sobre fé. A base de toda a nossa esperança tem que ser a nossa fé. A nossa fé em Cristo Jesus. A nossa fé cujo fim é a nossa salvação. A nossa fé cujo fim é restaurar um relacionamento perfeito entre nós e o Pai. A fé que faz nós sermos chamados de filhos de Deus. Depois o Juninho pregou sobre paz, sobre descanso, sobre o sábado, sobre nós descansarmos na obra do Senhor. Depois o João pregou sobre alegria. E a gente deixou o melhor para o final. Não o melhor pregador, mas o melhor tema, que são as Escrituras. Porque a Bíblia, como a gente vai falar hoje, a Bíblia ela é a fonte de tudo isso. Mas antes de eu entrar, eu queria compartilhar com vocês aqui uma tecnologia muito interessante, que é o nosso QR Code. Se você apontar o seu celular para aqui, você vai receber a apresentaçãozinha no seu celular, tudo prontinho, com os slides, com os textos, com os textos que a gente vai usar, com o que a gente for ler aqui na Bíblia, né, para pregar. Então, aponta aqui para a tela, que aí você pode acompanhar, está tudo aí no seu celular. Aí quando eu falar, nossa, abre lá em Ageu, aí você não vai ficar perdido na Bíblia, aí você já vai saber. Brincadeira, gente. Então, vamos lá. Eu queria que a gente começasse hoje lendo um capítulo que está lá na carta escrita por Paulo para Timóteo. Está lá no final da Bíblia, a segunda carta de Paulo a Timóteo. Vou dar um breve contexto aqui dessa carta. Tá? Paulo escreve essa carta para aquele que foi talvez o grande cooperador de Paulo em todo o seu ministério. Timóteo, ele é um filho da fé de Paulo, né? Ele se converteu provavelmente com a pregação de Paulo. Paulo discipulou Timóteo, e Timóteo ele pregava o evangelho com Paulo, Timóteo implantava igrejas com Paulo, e até algumas das cartas escritas na Bíblia foram escritas por Paulo e Timóteo. Então Timóteo foi um cara que teve um papel muito grande no ministério de Paulo. E essa carta, historicamente, é a última carta que Paulo escreve. E ela é uma carta extremamente pessoal, extremamente vulnerável de Paulo, e uma carta que, surpreendentemente, para aquele que talvez tenha sido o homem mais próximo do Paulo em seu ministério, ela é uma carta dura. Ela é uma carta em que Paulo está constantemente exortando Timóteo. Timóteo, reavive o dom que está em você. Timóteo, não seja tímido. Timóteo, se posicione. Timóteo, você foi chamado com um propósito. Timóteo, cumpra aquilo que o Senhor te chamou para fazer. E a gente vai ver Paulo constantemente trazendo essas palavras para Timóteo. A gente não sabe ao certo o que Timóteo estava passando, para que Paulo teve que exortar ele dessa forma, ou chamar ele, ou reanimar Timóteo, né, para o seu ministério. Mas nós sabemos que Timóteo ele liderava uma igreja que era a igreja de Éfeso. E naquela igreja eles estavam passando por um sério problema, que talvez seja o grande problema de todas as igrejas na história da igreja, que é o falso ensino. Timóteo estava tendo que lidar com falsos mestres que vinham pregando diversos enganos naquela igreja. E Paulo está exortando Timóteo para que ele se posicione,
para que ele confronte, para que ele lidere aquela igreja. Para que ele seja o líder que aquela igreja necessita. E esse é o contexto da carta. Nos primeiros capítulos a gente vai ver essa constante exortação de Paulo a Timóteo, e nos 2 capítulos finais a gente vai ver Paulo de forma um pouco mais prática. E é nessa parte que eu quero ler, na segunda carta então de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, a partir do verso 14. Aqui. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Amém, Senhor, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor escolheu se revelar a nós, Senhor, por meio da tua palavra. Senhor. Obrigado porque podemos te conhecer, Deus, por meio das Escrituras. Obrigado porque o Senhor é bom, Pai. Ilumina a tua palavra, Senhor. Fala conosco essa noite, Pai. Nos guia, Senhor, nos dá sabedoria, Pai. Que o teu nome seja exaltado, que a tua igreja seja edificada, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, isso aqui é o que Paulo ele escreveu para Timóteo nessa situação em que a gente falou. Então vamos passando aqui um pouquinho verso a verso. Paulo vai começar aqui com um tu, porém. Eu gosto sempre de destacar essas coisas porque muitas vezes a gente não presta muita atenção nessas conjunções, essas transições bíblicas. Paulo está falando tu, porém. Então ele está se opondo a alguma coisa que ele estava falando anteriormente. Tu, porém. E aqui ele está se referindo, antes ele estava falando sobre justamente esses falsos mestres. Homens que estavam enganando, sendo enganados. Tu, porém, Timóteo, e ele vai, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras. Isso é muito interessante que a Bíblia a gente vê lá nas cartas a Timóteo, que Timóteo ele foi educado nas sagradas letras, ele foi ensinado pela sua mãe Eunice e pela sua avó Lloyd. Paulo destaca a vida dessas mulheres e a importância que elas tiveram na vida de Timóteo. Como Timóteo, como as duas foram muito importantes para a formação de Timóteo, segundo as Escrituras. Muito provavelmente, Eunice e Lloyd não faziam nem ideia de que Timóteo ia se tornar o Timóteo. Que Timóteo ia ser o cara que ia viajar com Paulo, fundar a igreja, escrever carta com Paulo, pregar o evangelho, liderar uma igreja em Éfeso. Provavelmente não. Mas aquelas mulheres sabiam que elas tinham um chamado do Senhor de discipular aquela criança, de educar aquela criança nas sagradas letras. Isso mostra para a gente a importância da Bíblia, a importância de conhecer as Escrituras desde novo. Muitas vezes o que a gente quer ensinar a criança a historinha da Bíblia, né? Ah, Sansão, a força dele vinha do cabelo, aí ele perdeu, foi traído, não sei o quê, mas no final ele orou e derrubou tudo. E fica nisso. Sabe, mas a criança, ela tem que aprender o Evangelho, ela tem que ser conduzida nas sagradas letras, elas têm que aprender de acordo com a Bíblia. É claro que a gente vai adaptar a linguagem, é claro que nós vamos falar com elas de um jeito diferente, mas a gente não tem que ter medo de ensinar o Evangelho para a criança. E a gente vê a importância desse ministério, e a gente vê a importância do ministério familiar. O ministério mais importante que a gente tem é a nossa própria casa, são os nossos próprios filhos.
é sermos líderes no nosso próprio lar, é sermos discipuladores no nosso próprio lar, é marido fazendo a esposa ser mais parecido com Cristo, é a esposa fazendo o marido ser mais parecido com Cristo. E os dois conduzindo com que os seus filhos sejam semelhantes a Cristo. E a gente vê isso aqui claramente na vida de Timóteo. E mostra como que a palavra de Deus ela é a nossa esperança desde os nossos primeiros passos. E aí ele vai finalizar o versículo 15 aqui, falando o seguinte, que desde a infância ele sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. A Bíblia, ela é a fonte da nossa fé. A Bíblia é a fonte da nossa fé. Por isso que eu falei que a gente deixou o melhor para o final. Porque a Bíblia ela é a base de tudo isso que a gente falou. A Bíblia é a fonte de tudo isso que a gente falou. A gente vai ver lá em Romanos 10, Paulo ele vai falar o seguinte, que a fé ela vem da pregação. A fé ela vem do ouvir a palavra de Deus. Ou seja, é impossível eu ter fé em Deus se eu não conheço a Bíblia. É impossível eu ter fé em Deus se eu não conheço as Escrituras. Eu preciso conhecer a Bíblia. Eu preciso estar inteirado com a palavra de Deus para que eu possa conhecê-lo e aí sim desenvolver a minha fé em Cristo Jesus. E se a Bíblia é a base da nossa fé, sem fé a gente jamais vai ter esperança. Sem fé eu nunca vou encontrar a verdadeira alegria no Senhor. Sem fé eu jamais vou encontrar paz, descanso. Outro dia o João colocou uma frase aqui, do C.S. Lewis, que ele fala, olha, se nada desse mundo pode me satisfazer, a minha conclusão lógica é que eu fui criado por outro mundo. É exatamente isso. Agostinho fala uma coisa muito parecida, Criastes-me para ti, Senhor, e o meu coração está inquieto enquanto não repousar em ti. A verdadeira alegria a gente só encontra no Senhor. E é por isso que a palavra de Deus ela é a fonte da nossa fé, ela é a fonte da nossa alegria, ela é a fonte da nossa esperança. A palavra dita por Deus, ela sempre foi a esperança das pessoas. Desde o Antigo Testamento, a gente vê na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó. Aqueles homens, eles caminhavam de acordo com a palavra dita por Deus. Deus fala assim para Abraão, Abraão, sai da terra da tua parentela, porque eu vou fazer de ti uma grande nação. Foi isso. Abraão não tinha a Bíblia inteira, Abraão não tinha um cânon completo. José, quando ele vai morrer no Egito, ele fala assim, pessoal, aqui Deus prometeu para a gente aquela terra de Canaã, eu quero ser enterrado lá. Vocês, por favor, levem meus ossos para lá. Por quê? Porque ele estava alicerçado numa palavra que Deus tinha falado para ele. Você vai ver isso na vida de Jacó, você vai ver isso na vida de Isaac. E talvez o exemplo mais lindo de todos é na vida de Abraão, quando Deus pede Isaac como sacrifício. E Abraão obedece a Deus. E no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, o autor, ele fala para a gente por que Abraão foi tão convicto naquilo. Porque ele cria que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac dos mortos. Isaac era o filho da promessa. A promessa estava em Isaac. Deus tinha prometido que de Isaac sairia uma grande nação. E Abraão sabia disso. A fé de Abraão estava alicerçada na palavra dita por Deus. E ele obedecia ao Senhor. A palavra de Deus sempre foi nossa esperança. E a Bíblia, irmãos, para a gente, ela é a resposta de tudo o que a gente precisa. Não tem nada na nossa vida que a gente não vai encontrar a resposta aqui. Se não for uma resposta literal, ao menos a gente vai ter todas as instruções para a gente poder tomar uma decisão sábia. Tem um livro que eu já citei em algumas pregações, um livro que eu gosto muito, que se chama O Guia do Mochileiro das Galáxias. E nesse livro, nessa história, tem dois personagens que eles querem descobrir a resposta da vida, do universo e de tudo mais. Para isso, eles criam um supercomputador, um computador gigantesco que pudesse dar essa resposta para eles. E depois que eles criam o computador fala assim, beleza, eu vou dar a resposta, mas eu preciso de 7 milhões de anos para calcular, para te dar essa resposta certa. E eles ficam lá, eles ficam firmes, eles esperam 7 milhões de anos para receber a resposta. Então eles voltam ao computador para receber a resposta da vida, do universo e de tudo mais. E a resposta é 42. Pô, 42 não faz sentido isso. O computador fala para eles, não, pois é, mas é porque
Vocês têm que saber a pergunta. Vocês têm que saber a pergunta certa. Aí a resposta vai fazer sentido. Aí você fala, beleza, então qual que é a resposta? Aí fala assim, opa, eu não consigo dar. Vocês vão ter que criar outro computador, maior, mais potente que eu, e vocês vão ter que esperar 10 milhões de anos, aí ele vai te dar a pergunta. Aí eles criam, esse computador é a Terra. Olha que interessante. E aí um spoiler aqui, mas que não interfere em nada no livro, leiam. Faltando 2 dias a Terra explode, para fazer uma via intergaláctica. A Terra estava no caminho. Mas por que eu estou falando isso? Por que eu estou dando essa viajada aqui? Porque olha que interessante. Esses bichinhos, eles ficaram 17 milhões de anos, construíram 2 supercomputadores para descobrir a resposta da vida, do universo e de tudo mais. E nós temos a resposta da vida, do universo e de tudo mais, e nós não podemos gastar nem 15 minutos por dia lendo essa resposta. A gente não dedica muitas vezes nem 20 minutos, nem 15 minutos por dia com a resposta da vida, do universo e de tudo mais que o Senhor nos presenteou, que o Senhor nos deu. A revelação de todo ser, a história de tudo. Nosso presente, nosso futuro, quem Deus é, tudo, a resposta de tudo que a gente precisa. A nossa esperança, a fonte da nossa fé, tudo está na palavra de Deus. E Paulo vai falar o seguinte, que as sagradas letras elas podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. A Bíblia é a fonte da nossa fé em Cristo Jesus. Toda a Bíblia aponta para Cristo. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia está apontando para a obra de Cristo. A Bíblia conta a história de um Deus maravilhoso, Criador, que cria céus e a terra, cria um homem à imagem e semelhança dele, para desfrutar de tudo que o Senhor é, para ter um relacionamento com ele, e o homem vira as costas, e o homem decide, não, eu vou governar esse mundo aqui do meu jeito. Eu vou tomar as decisões por mim mesmo. Eu defino o que é bom e o que é mal. E mesmo depois de tamanha traição, é o próprio Deus que vem ao nosso encontro. É o próprio Deus que recebe a punição dos nossos pecados naquela cruz. E é o próprio Deus que vem restaurar um relacionamento conosco, quebrar toda a separação e além de tudo isso, nos chama de filhos. Essa é a Bíblia. Tudo está apontando para Cristo. Lá em Gênesis 3, na queda, Deus fala, olha, eu vou levantar o descendente da mulher e ele vai pisar na cabeça da serpente. E essa pisada na cabeça do serpente está lá em Apocalipse. Toda palavra aponta para Cristo. Toda a Bíblia aponta para Cristo. Tem uma passagem, eu morro de inveja desses 2 homens. 2 discípulos, depois da morte de Jesus, esses caras estão caminhando, está lá em Lucas 24, está aqui no slide. Esses homens estão caminhando em direção à estrada, estão na estrada para Emaús. E Jesus encontra com esses 2 discípulos. Jesus ressurreto. E eles não reconhecem que era Jesus. E esses 2 homens estão muito abatidos. Jesus pergunta, por que vocês estão abatidos? E eles falam, não é possível. Você não sabe o que aconteceu em Jerusalém? Você não sabe que aquele que nós criamos, que era o Messias, ele morreu? E Jesus, vocês não entenderam nada, né? Vem cá, senta aqui. E aí Jesus dá aquele que foi o sermão expositivo mais bonito da história da humanidade e que, infelizmente, nós não temos ele escrito. Porque Jesus pegou as Escrituras e ele foi de Moisés, passou por todos os profetas e mostrou tudo que dizia a respeito dele em todas as Escrituras. Todas. Jesus mostrou para eles tudo está falando de mim, tudo aqui está apontando para mim. Tudo está apontando para mim. E depois, quando esses discípulos estão partindo pão com Jesus, os olhos deles se abrem, eles entendem que era o próprio Cristo que estava falando com eles. Cristo some. E um vira para o outro e fala, cara, não queimava o nosso coração quando ele estava ensinando a palavra para a gente? Não queimava nosso coração quando ele foi explicando as verdades das Escrituras para a gente?
Irmãos, esse tem que ser o nosso desejo com a palavra de Deus. Um desejo de mergulhar aqui, deixar que a palavra queime o nosso coração. Aprender, estudar, buscar, conhecer. Para que essa palavra queime em nosso coração, como aconteceu com aqueles discípulos que caminhavam para Emaús. E aí vamos seguir aqui. No versículo 16, Paulo então vai escrever para Timóteo o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus. Ou seja, toda a Bíblia, tudo que está escrito aqui, do Antigo ao Novo Testamento, de Gênesis a Apocalipse, tudo isso foi inspirado por Deus. Essa palavra inspirada poderia ser traduzida também como soprada por Deus. Deus soprou a sua palavra por meio daqueles homens que produziram a Bíblia. Por meio das suas experiências pessoais, claro, por meio da vida, por meio do contexto que eles viveram, mas Deus se revelou, Deus soprou a tua palavra para que tudo aquilo que Deus quis revelar a seu respeito pudesse chegar até nós hoje. E nós temos um cânon completo, nós temos a Bíblia completa, nós temos toda a revelação que o Senhor quis dar para nós, nas nossas mãos. Toda a Escritura é inspirada por Deus, soprada por Deus. Tudo é palavra de Deus. Isso não quer dizer que eu posso pegar um versículo, tirar do seu contexto e usar como se fosse uma verdade absoluta de Deus. Como todo mundo falando, tudo posso naquele que me fortalece. Você tira tudo do contexto, aí fala, não, eu posso vencer aquela guerra, eu posso fazer aquilo, eu posso... Não, não é isso. Não sei se você sabe, mas está escrito na Bíblia, Deus não existe. No Salmo 14 está escrito assim, não há Deus. Imagina se eu tiro isso do contexto, assim aqui, ó, palavra de Deus aqui, ó, não há Deus, não existe Deus. Não faz sentido, né? Se você for ler lá o versículo, você vai ver que está escrito assim, o insensato diz no seu próprio coração, não há Deus. Então, não é simplesmente tirar, a gente tem que entender quem escreveu, para quem escreveu, o que aquela pessoa quis dizer naquela época e o que o Senhor quer falar com isso para mim hoje. Quando eu entendo o que a palavra estava falando ali, eu consigo aplicá-la na minha vida da maneira correta. Então nós temos que nos aprofundar, para a gente conhecer de fato a palavra de Deus. Eu tenho que me aprofundar com a palavra de Deus. Paulo, na sua carta aos Romanos, a carta mais completa que Paulo escreve, né? Escreve essa carta para uma igreja que ele nunca tinha visitado. E Paulo fala o seguinte, encaminhando ali para o final da carta, tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Tudo que foi escrito, tudo que está na palavra foi escrito para que nós mantenhamos a nossa esperança. O amor do Senhor não falha, nada nos separará do amor de Deus. Essa é a nossa esperança. Nós temos que estar alicerçados em tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E depois de Paulo falar, olha, toda a palavra de Deus foi soprada por ele. Toda a Bíblia foi soprada pelo Senhor. Ele fala o seguinte, toda a Escritura é útil para o ensino. Agora a gente vai entrar numa parte da carta que, geralmente, quando a gente lê isso aqui, né? Ela é útil para o ensino, ela é útil para a repreensão. Poxa, eu vou repreender meu irmão aqui, ó. Esse jeito que você está vivendo aqui está todo errado, que é a Bíblia falando aqui, ó. Não, você não pode fazer isso aqui, não. Mas, o que Paulo está escrevendo para Timóteo aqui é para Timóteo. Paulo está falando o seguinte, Timóteo, toda a Escritura, ela é inspirada por Deus e ela é útil para o seu ensino, para a sua repreensão, para a sua correção. Toda a Escritura é útil para o nosso ensino. A Bíblia nos ensina tudo aquilo que nós não sabemos a respeito de Deus, a respeito de Cristo, a respeito da cruz, a respeito da nossa vida, a respeito de quem nós somos. Dificilmente você se identificaria como uma pessoa ruim ou como um pecador se o Senhor não tivesse te iluminado, se a palavra de Deus não te mostrasse isso. Não é essa a impressão que nós temos de nós mesmos. A Bíblia ela nos ensina tudo aquilo que nós não sabemos. A Bíblia nos ensina a doutrina verdadeira. Mas nós precisamos conhecer a palavra.
Nós precisamos mergulhar na palavra, nós precisamos estudar a palavra, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. E não é simplesmente uma leitura superficial, 15 minutos por dia, para bater minha meta de leitura anual da Bíblia. É entender quando que essa carta foi escrita, por que essa carta foi escrita, para quem que essa carta foi escrita, o que ela quis dizer ali naquela época, por que aquilo foi tão importante. Porque senão a gente vai ficar lendo, vou ler meu versículo do dia, abre, faz a roleta russa bíblica, abre um versículo qualquer, aí cai lá em Levítico, aí lê o sacerdote cortando um carneiro no meio, e você fica, uai, esquisito, né? Deixa eu ir ali para Salmos, deixa eu voltar ali para tudo posso naquele que me fortalece, aquilo ali parece que é mais inspirado. Não, mas é porque nós temos que conhecer e entender o que a palavra está querendo nos dizer. Existe uma distância muito grande, histórica, de tudo entre nós e a palavra de Deus. E quando a gente vai ler a Bíblia, nós temos que mergulhar, nós temos que, cara, eu quero me interessar. Por que Paulo escreveu essa carta para Timóteo? Por que ele está falando essas coisas? O que estava acontecendo ali? Quem foi Timóteo? Quem foi Paulo? Tudo isso, irmãos, nos ajuda a compreender a palavra de Deus de uma forma muito melhor. E aí nós vamos entender quem nós somos, nós vamos entender quem o Senhor é, e essa é a fonte da nossa fé. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino e para a repreensão. E aí, de novo, para a repreensão sua, pessoal. Toda a Escritura ela é útil para nos repreender. Essa palavra repreender, ela poderia ser traduzida também como refutar. Toda a palavra de Deus é útil para refutação. E a palavra de Deus ela é útil para a refutação de falsas doutrinas, de falsos ensinos, de tudo aquilo que eu escuto e muitas vezes me falam que é o que Deus quer dizer, muitas vezes falam que é o ensino do Senhor para mim, mas eu só vou saber se eu conheço as Escrituras. Para quem não conhece a Bíblia, qualquer coisa pode ser a voz de Deus. Qualquer coisa. Um arrepio que eu senti, uma voz que eu ouvi na minha cabeça, só pode ter sido Deus. Mas a Bíblia, irmãos, é nosso termômetro. A Bíblia, ela é o que vai nos ensinar, ela é nossa bússola, ela é o que vai nos falar, olha, Deus jamais falaria isso que você está pensando que Ele falou. Mas eu preciso conhecer as Escrituras para isso. A Bíblia ela refuta todo falso ensino. A Bíblia ela refuta as doutrinas que me enganam. Mas não só isso. A Bíblia ela refuta aquilo que eu acredito que é a verdade, mas a Bíblia ela refuta a minha própria vida. Será que a forma como eu vivo ela está realmente alinhada com o meu discurso? Será que esse amor de Deus que eu prego e que eu falo que eu acredito e que eu falo que eu conheço, será que eu realmente acredito nisso? Vou redar esse negocinho aqui. Me atrapalhando um pouquinho. Será que eu tenho vivido de acordo com as Escrituras? Será que o meu discurso está alinhado com o que eu estou vivendo? A Bíblia refuta o meu comportamento. A Bíblia ela me constrange. Irmãos, se você está satisfeito da maneira que você é, se você está feliz do jeito que você está, se você se acha uma pessoa bacana, não leia a Bíblia. E você vai descobrir que você não é. A Bíblia ela nos expõe, a Bíblia ela revela quem nós somos de verdade. A Bíblia ela mostra o que Deus espera de nós, e não é pouca coisa. Deus fala assim para Abraão, ser perfeito. Só? Depois Deus vai falar assim para o seu povo, sede santos como eu sou santo. E Deus dá uma lei para ensinar aquele povo a ser imagem e semelhança dele. E aí Jesus chega para aquele povo lá na frente, fala assim, você não matou? Top, você obedeceu à lei, mas o problema não é só esse. Queria te falar aqui de verdade que se você odeia o seu irmão, no seu coração você já matou. O problema de vocês não é a atitude, é o coração. Vocês precisam de um coração novo, vocês precisam nascer de novo. Só que é só a Escritura que vai mostrar isso pra gente. É a Bíblia que vai mostrar isso pra gente. É a Bíblia que mostra a nossa necessidade de um novo nascimento, de sermos transformados por Deus. Só que a Bíblia ela não só refuta, a Bíblia ela corrige.
A Bíblia ela não só refuta as minhas atitudes, mas a Bíblia ela corrige. E ela vai corrigir a minha doutrina, ela vai corrigir a minha vida. Ela vai me moldar para que eu pregue a palavra do Senhor de verdade, ela vai me moldar para que eu viva e haja de acordo com aquilo que eu prego. Tem um pregador, eu esqueci de olhar isso, então eu falei isso de manhã, esqueci quem que era o pregador, esqueci de olhar de novo. Mas se eu não me engano é o J.C. Ryle, que é um teólogo de alguns séculos atrás. Mas que perguntaram para ele se ele tinha medo de Satanás, o que ele tinha medo, mas ele falou, de Satanás não, mas o que eu tenho medo de verdade é de subir no púlpito e pregar a palavra de Deus. Isso faz minha perna bambear. Irmão, qualquer pregador, qualquer pessoa que sobe para pregar sobre a palavra de Deus, para falar da palavra de Deus, tem que dar um frisinho na perna mesmo, porque, irmãos, não existe nada mais terrível do que você pregar uma mentira em nome de Deus. E nada mais nocivo para a vida da igreja do que você pregar uma mentira em nome de Deus. A Bíblia ela faz muito mais alertas contra falsos mestres do que contra Satanás. Só para você ter noção da gravidade que é. Um dos maiores teólogos de todos os tempos, que é Santo Agostinho, ele tem uma oração constrangedora, talvez tenha sido uma das frases que mais me marcou em Confissões, que ele fala o seguinte: Senhor, sejam as tuas palavras as minhas maiores delícias. Não permita que eu me engane com elas, e nem que com elas eu engane a outros. Ou seja, um dos caras mais relevantes para a história da igreja, um dos caras que foi a base da reforma protestante, mesmo tendo vivido 1000 anos antes. Esse cara fez essa oração para o Senhor. Nós temos que ter temor pela palavra do Senhor, e é ela que nos refuta e ela nos corrige para pregarmos a verdade. Então a palavra de Deus ela vai me expor, ela vai mostrar o quão falho eu sou, mas ela vai me corrigir. Então, de novo, eu confundi a posição do slide aqui. Mas, de novo, se você estiver satisfeito com como você é ou como você tem vivido, não leia a palavra, porque a palavra ela vai te confrontar, a palavra ela vai te corrigir. Jesus fala que o mundo o odiou porque as trevas odiaram a luz, porque as trevas não queriam ter as suas obras confrontadas. E é por isso que o evangelho ele é difícil. É por isso que o evangelho é uma palavra dura. Porque o evangelho nos expõe. O evangelho revela a nossa necessidade de um Salvador. E a gente não gosta de se enxergar como pessoas que precisam de um Salvador. A palavra de Deus ela molda a nossa vida. Ela nos capacita a viver de acordo com aquilo que o Senhor tem para nós. No Salmo 119, o salmista vai falar como manterá o jovem puro os teus caminhos, observando segundo a tua palavra. 2 versículos para frente. Senhor, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É a palavra que nos capacita. É quando a gente conhece a Bíblia que nós somos moldados e capacitados para viver uma vida de acordo com aquilo que o Senhor nos chamou. Na primeira carta que Pedro escreve, o apóstolo Pedro escreve, ele escreve uma coisa muito interessante. Quando ele está falando que o propósito da fé é a nossa salvação, ele vai citar que o Senhor ele nos salvou de uma vida inútil, de um proceder vazio. Deus nos salvou de uma vida vazia. Aquele sonho que a gente tinha de ter status, de ter muitos seguidores, de ser rico, de criar uma grande empresa, de fazer muito sucesso, de ser reconhecido, inútil, vazio. Todos os sonhos, tudo aquilo que estava longe do Senhor, tudo era vazio. Não que você não possa desejar ter uma empresa, não que você não possa desejar ter sucesso, mas isso não pode ser o foco do seu coração. Senão você está preso em sonhos, em procedimentos vazios. Agora, quando o Senhor é o centro do seu coração, e além disso, você ama trabalhar, você gosta das coisas, você conquista, maravilha. Mas o Senhor tem que ser o centro. O Senhor tem que ser a nossa maior riqueza. Jesus nos fala em João, capítulo 15, ele fala para os seus apóstolos,
vocês já estão sendo lavados pela minha palavra. Irmãos, é isso que a gente tem que desejar com as Escrituras, que elas nos confrontem, nos repreendam e nos lavem, nos transformem, nos moldem conforme a vontade do Senhor. Mas a gente precisa se entregar para ela. A gente precisa dedicar mais tempo. Ela é a nossa esperança. Se nós queremos ser parecidos com o Senhor, amar ao Senhor, ter um relacionamento verdadeiro com o Senhor, eu preciso gastar tempo com as Escrituras. E ele vai continuar aqui o versículo falando: ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Essa educação, essa instrução na justiça que ele está falando, era a instrução que era feita com crianças. A Bíblia nos instrui, ela nos conduz, ela nos dá o passo a passo para que nós sejamos imagem e semelhança de Deus. Aquela imagem que o Senhor nos criou lá atrás, aquele propósito que o Senhor fez em nós, e nós viramos as costas para Ele, o Senhor nos convida a restaurar isso, e Ele nos deu um manual completo, a resposta de tudo, para que a gente pudesse se tornar cada vez mais parecidos com Ele. E Ele vai falar aqui a instrução na justiça. Jesus, no Sermão do Monte, ele vai falar o seguinte: buscar em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça. E a sua justiça. Nós precisamos ser instruídos na justiça de Deus. Só assim nós vamos entender o perdão. Só assim nós vamos entender o verdadeiro amor que nós enxergamos em Cristo. Só assim nós vamos poder viver e testemunhar para que as pessoas possam ver esse amor nas nossas vidas. Sendo instruídos na justiça. E aí ele vai concluir tudo isso falando o seguinte: então ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, Timóteo, volta para a palavra. Deixa a palavra te ensinar, deixa a palavra te repreender, deixa a palavra te corrigir, deixa a palavra te instruir em toda justiça. Agora sim, você está preparado para servir ao Senhor. Agora sim, você está preparado para ser um servo do Senhor. Existe uma sequência lógica. Muitas vezes a gente quer servir, quer fazer, mal converti, já quero pregar para todo mundo, subir no púlpito, pegar o microfone, ensinar o povo. Muitas vezes a gente não se prepara. Esses dias eu estava conversando com o Davi Romano, né, que está indo lá fazer o curso de um ano lá com o Convergência lá do... Convergência não, né, com o Ângelo Basso, do Ministério do Ângelo Basso. Estava conversando justamente sobre isso, sobre essa importância da gente parar, estudar, se preparar para servir. Nós temos que nos preparar, nós temos que ser preparados pelas Escrituras. E ele até comentou comigo que outro dia ele tinha visto um pregador falando que Jesus ficou calado 30 anos e pregou 3. A gente quer pregar 30 e ficar calado 3. Né? A gente não quer se preparar. A gente às vezes acha que não, eu estou bem, já posso ensinar todo mundo. Não que você não deva servir agora, você tem que servir, você deve discipular. Sempre tem alguém que sabe menos que você, sempre tem alguém que você possa ajudar, sempre tem alguém que você possa servir, cuidar. Mas nós temos que entender que para a gente ser capacitado e perfeitamente habilitados para a obra do Senhor, nós precisamos conhecer a palavra dele. Se nós queremos servir a Deus verdadeiramente, de todo o coração, se nós queremos proclamar as boas novas, se nós queremos fazer a diferença e levar esperança para o mundo, nós precisamos conhecer a palavra, ter intimidade com ele, saber quem Deus é, saber o que a palavra nos ensina. E para conhecer eu preciso ler, estudar, investir tempo, gastar tempo. Na mesma carta de Paulo a Timóteo, um pouquinho atrás, não tinha passado. Esqueci de falar isso também. Mas um dos maiores problemas para a igreja hoje são líderes e pregadores mal preparados, irmãos. Hoje em dia é muito comum a gente ver jovens de 20 e poucos anos com milhares de seguidores no Instagram falando bobagem em nome de Deus. E muitas vezes alguns desses caras têm o coração no lugar certo, querem agradar ao Senhor, mas não pararam para se preparar, não pararam para estudar a palavra. E aí muitas vezes o cara está lá pregando bobagem em nome de Deus. A gente tem que se preparar.
A gente tem que estudar, a gente tem que conhecer a palavra de Deus. Muitos falsos mestres, de fato, fazem para ganhar dinheiro, fazem para enriquecer, sabendo o que estão fazendo. Muitos desses caras devem ser ateus, usam a palavra para enriquecer mesmo. Mas tem gente que é só mal preparada. Tem gente que ensina bobagem porque simplesmente não para estudar a palavra de Deus. E nós temos que nos dedicar. A palavra fala, olha, aquele que se entrega ao ensino, se esmere em fazê-lo. Dedique-se, estude, cresça, conheça. Todos nós somos chamados a proclamar as boas novas. Todos nós temos que conhecer a verdade da Bíblia. E aí, como eu estava falando, um pouquinho para trás na carta, Paulo vai falar o seguinte para Timóteo: procure apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. A primeira palavra que eu queria falar é o seguinte: procure. Ou seja, é um esforço contínuo. Eu tenho que estar constantemente querendo me apresentar diante de Deus como um servo aprovado. Eu preciso estar constantemente me rendendo ao Senhor, buscando a palavra dEle, conhecendo cada vez mais e mais Ele, para que eu possa estar apto, para que eu possa ser um servo que não tem do que me envergonhar. E é interessante, irmãos, quando a gente para e pensa que Paulo escreveu tudo isso aqui para Timóteo, é constrangedor. Porque Timóteo foi o cara que, como eu falei no começo, ele fundou a igreja com Paulo. Timóteo foi inspirado por Deus para escrever cartas em conjunto com Paulo. Se você pegar a carta de Paulo aos Colossenses, a carta começa assim: Paulo e o irmão Timóteo. A carta de Paulo aos Filipenses, Paulo e o irmão Timóteo. A carta de Paulo aos Tessalonicenses, Paulo, Silas e Timóteo. Olha o tanto que esse irmão já tinha sido usado por Deus. O irmão era presbítero de Éfeso, o irmão era um dos maiores líderes que a igreja tinha. E mesmo assim ele foi exortado por Paulo. Não importa o quanto nós já conhecemos, não importa o quanto não importa o quanto nós já sabemos. A gente sempre tem mais para saber. Tem uma frase do Isaac Newton que ela ilustra exatamente isso em relação a nós com a Bíblia, que é: o que sabemos é uma gota, o que não sabemos, um oceano. Essa frase, na verdade, eu tirei da série Dark, uma bela série, mas ela realmente é de Isaac Newton, é para parecer mais inteligente, eu quis falar que era do Isaac Newton. Mas, irmãos, a verdade é essa: quando a gente olha para a palavra, o que a gente sabe é uma gota, o que a gente não sabe é um oceano. A gente precisa mergulhar nesse oceano, a gente precisa conhecer mais de Deus, e sempre tendo mais e mais fome de conhecer mais dele, e nunca estarmos satisfeitos. É isso que Paulo está falando para Timóteo. Procure, esforço contínuo, se apresentar aprovado diante de Deus. Aprovado é alguém que foi testado. Aprovado é alguém que está ali constantemente servindo, trabalhando e se mostrando um servo que não tem do que se envergonhar. Aquela pessoa que conhece a Bíblia. E olha que interessante, ele vai falar assim, que não tem que se envergonhar. E quem que é o servo que não tem o que se envergonhar? Aquele que maneja corretamente a palavra da verdade. Maneja a palavra da verdade aí significa dar um corte certeiro. Aquela pessoa, aquele servo que sabe usar a Bíblia no momento certo. Sabe proclamar o evangelho do jeito certo. Sabe apresentar a palavra do jeito certo. Sabe o que mostrar da palavra para um irmão necessitado. O irmão que está triste, o irmão que está precisando de ajuda. Ou um irmão que está vivendo no erro, ele sabe usar a palavra para dar o corte certeiro, para confrontar, para ajudar, para repreender, para trazer aquele irmão de volta, para consolar. Esse é o servo do Senhor, que sabe consolar de acordo com as Escrituras. E não com o meu próprio sentimento, e não com aquilo que eu acredito. Então é isso que ele está falando para Timóteo. Timóteo, procure apresentar-se diante de Deus. E depois ele vai falar tudo isso. Então, vá para as Escrituras, porque elas vão te ensinar, elas vão te confrontar, elas vão te repreender. E agora vamos seguir em frente aqui no comecinho do capítulo 4. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina.
Percebe que ele está falando praticamente as mesmas palavras aqui? Opa. Muito bom, foi uma boa quebrada de gelo. Então, irmãos, ele tá repetindo as mesmas palavras que ele tinha falado antes para Timóteo aqui. Olha, prega, exorta, corrige. Porque agora que agora que as Escrituras te moldaram, agora que você conhece a Bíblia, agora que você foi ensinado por elas, confrontado por elas, corrigido por elas, agora vai, prega, urgentemente, insta, corrige, repreende, exorta. Agora sim você é um servo apto. Agora sim o Senhor está te moldando. Agora sim o Senhor está te capacitando para ser usado por Ele. Quando nós somos moldados pela Escritura, nós estamos aptos a exercer o ministério. Nós precisamos disso, nós precisamos nos preparar para pegar a palavra do Senhor. E é isso que Paulo está falando para Timóteo. Corrige, insta, mas ele fala duas coisinhas aqui. Corrige, confronta, prega, com toda, primeiramente, longanimidade, paciência. Irmão, quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós temos que ser pacientes. Nós temos que saber que muitas vezes eu vou confrontar um irmão e ele vai continuar meses, talvez anos, no mesmo erro. Talvez eu vá pregar o evangelho para um amigo meu e eu vou pregar 1, 2, 3, 4. Talvez na 10ª aquele irmão vai conhecer o Senhor. Nós temos que ter paciência, nós temos que ser longânimos. Saber que a obra é do Senhor. Nós temos que ser pacientes como o Senhor foi conosco e como Ele continua sendo. E quando a gente olha para a gente é constrangedor o tanto que o Senhor ele continua de braços abertos, mesmo depois de tanto erro que a gente já cometeu. Nós temos que ter essa paciência. E ele vai falar o seguinte, seja longânimo, então você vai fazer tudo isso com longanimidade e doutrina. Como que eu vou exortar? Como que eu vou corrigir o meu irmão? Como que eu vou ajudar o meu irmão a estar mais próximo do Senhor se eu não conheço a palavra de Deus? A gente precisa ter doutrina para ajudar uns aos outros, para discipular uns aos outros, para caminhar juntos, para pastorear uns aos outros, para evangelizar. Só assim nós vamos cumprir o nosso ministério. E aí Paulo vai falar o seguinte, então tudo isso, então você é moldado pela Escritura, você vai exortar com toda essa longanimidade e doutrina, pois, versículo 3, haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Nada a ver com os dias de hoje, né? Irmãos, hoje as pessoas elas querem ouvir o que agrada os ouvidos delas. Hoje as pessoas estão atrás de pregadores que vão pregar o que elas querem ouvir. O que é melhor? Ler a palavra e ser confrontado, ser exortado da forma como eu vivo, ou ir para um lugar onde eles vão falar que se eu tomar posse da bênção, o Senhor é o mais interessado em me dar a vitória. Que o Senhor te colocou na terra para possuir, que onde você vai botar a planta dos seus pés, você vai prosperar. Você vai ser rico, feliz, saudável. Prega a fé em um Cristo que se entregou, que usou uma coroa de espinhos, para pessoas que querem usar uma coroa de glória, que querem viver a vida mais abastada. E por outro lado, a gente tem tanta essa prosperidade, mas hoje o que ainda tem pegado ainda mais forte é o coach, que é o vou pregar para o seu sentimento. Vou dar uma palavrinha aqui bacana. Começar o ano de 2021, irmãos. 2020 foi o ano de plantar, mas 2021 vai ser o ano da colheita. Acredite em você. Deus te ama. Deus quer te colocar em lugares mais altos. Você vai longe. Você é especial. Tudo que Jesus faz é para você. Ele é o mais interessado no seu sucesso. Ele te fez para você ser totalmente feliz. Está dentro de você. Você pode alcançar o seu sonho. Você pode alcançar o seu sonho. É isso. Isso é tão agradável de ouvir. E a gente se entrega por quê? Porque a gente quer ouvir aquilo que nos agrada. Irmãos, o meu compromisso aqui hoje
E o compromisso de qualquer pregador que sobe para pregar a palavra de Deus não é com o seu bem-estar. Eu não estou nem aí se você está gostando do que eu estou falando. Eu tenho que estar agradando ao Senhor, eu tenho que estar alinhado com o coração do Senhor. Porque muitas vezes ouvir a palavra do Senhor, ouvir o Evangelho é duro, é constrangedor, nos confronta. A gente não quer ouvir. Eu quero ouvir que 2021 vai ser o ano da vitória. Mas não, irmãos, 2021 tem que ser o ano que eu vou mergulhar na palavra, que eu vou ter intimidade com Deus, que eu vou desenvolver um relacionamento íntimo, ser moldado por Ele, para que eu possa ser mais parecido com Cristo e proclamar a verdade dele. Esse que é o meu interesse. O pregador, ele não pode estar interessado no seu bem-estar. Nossa, será que eu posso pregar isso? Nossa, passagem aqui é dura, acho melhor. Vou pular. Acho que não vou. Jesus não era assim, irmãos. Jesus prega um sermão tão pesado que todo mundo vai embora e chega para os discípulos e vocês querem ir também? Jesus não estava lá para ficar acariciando, amaciando o ego das pessoas, não. Ele estava lá para confrontar. É claro que nós, como Igreja Luzeiro, queremos que você se sinta o mais bem-vindo aqui dentro possível. A gente está alugando esse hotel para que você tenha uma cadeirinha confortável, um ar-condicionado. Você chega ali, tem balinha, alquim, tem tudo. A gente quer que você se sinta pertencente aqui. Mas, a partir do momento que a gente abre a palavra de Deus, o nosso compromisso não é mais o seu bem-estar. O nosso compromisso é a verdade que o Senhor nos revelou. E nós temos que buscar líderes que fazem isso. Nós temos que nos cercar de líderes que fazem isso conosco, que nos confrontam, que nos levam para mais perto do Senhor. Não que amaciam o meu ego e me fazem eu me sentir super bem com quem eu sou. Porque a Bíblia não faz isso com a gente. A Bíblia não faz isso com a gente. Muitas vezes a gente olha para essas igrejas, né? Às vezes igrejas que pastores milionários que usam a Bíblia para enriquecer. E a gente fala, nossa, esses mestres aí estão enganando, tadinho daquelas pessoas que são enganadas e tal. Mas não, irmãos. A verdade é que aquelas pessoas que estão sendo enganadas, elas estão procurando isso para elas. Elas estão lá porque o coração delas está no dinheiro. Elas estão lá porque elas amam o dinheiro. Elas estão lá porque elas amam ganhar. Elas estão lá porque elas amam os sentimentos. Elas amam estar felizes, se sentir bem. Elas querem a alegria, elas querem isso. E é por isso que o coach está tão cheio. É por isso que a prosperidade, até hoje, mesmo já sendo tão descredibilizado, continua enchendo a igreja. O coach é a prosperidade, só que emocional. É a mesma coisa. Nós temos que tomar cuidado, nós temos que nos rodear de líderes que vão nos confrontar, que vão nos levar para a palavra. É isso que nós temos que buscar. E aí, Paulo vai concluir. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o seu ministério. Depois de tudo isso que a gente viu, toda essa instrução para ele, toda essa instrução para ser transformado pelas Escrituras, para pregar, para proclamar, para levar as Escrituras, aí sim a gente vai poder cumprir o nosso ministério. E aí ele vai falar para Timóteo, né, para ele fazer o trabalho de um evangelista. Quando ele fala que trabalho de um evangelista, ele não está falando que Timóteo tem o ofício de um evangelista, de o evangelista. Não. Porque muitas vezes a gente acha que alguns dons na Bíblia é só para aquela pessoa. Né? Então, a pessoa tem o dom de pregação, então eu não preciso pregar. Não, irmãos. Jesus nos chamou todos nós para evangelizar. Nem todo cristão tem dom de evangelismo, mas todo cristão foi chamado para evangelizar. Tem irmão, você entra no Uber com ele, vocês vão ficar 2 minutos no carro. O irmão expõe o evangelho para o motorista, chega no lugar, o motorista chorando e o cara quer aceitar Cristo na hora ali. Não, eu preciso desse Jesus, eu preciso desse Salvador. Tem irmão que tem o dom, o cara abre a boca assim, a pessoa, eu quero isso para mim. Cada irmão tem o seu dom, mas isso não quer dizer que os demais não devem servir naquilo. Talvez você nunca vá pregar aqui na frente, talvez você nunca vá pegar um microfone e pregar num púlpito, pregar para várias pessoas, mas Deus te chamou para pregar. Para pregar para o seu irmão, para pregar para a pessoa que está do seu lado, para pregar para os seus colegas de trabalho, para pregar para os seus colegas de faculdade, onde quer que você esteja. Deus nos chamou para isso, para pregar a tempo e a fora de tempo. Não necessariamente com um dom de ensino, não necessariamente com um dom de pregação. Estava falando para o Vassalo que eu não ia citar ele agora à noite, porque eu citei ele de manhã. Ele se enchia de orgulho aqui.
Mas o Vassalo, por exemplo, tem um dom de socorro, não só ele, né? A gente tem a Luísa aqui também, tem mais gente. São pessoas que respiram ajudar a gente. Os caras, 90% da pandemia deles estavam ajudando gente de rua, levando cesta básica, fazendo alguma coisa, servindo. O coração deles queima por isso. Quer dizer que eu e você não temos que ter compromisso com isso? De jeito nenhum. Nós fomos chamados para servir. Algumas pessoas têm um dom, mas todos nós somos chamados para servir. Todos nós somos chamados para pastorear. Todos nós somos chamados para auxiliar, para discipular, para evangelizar, para cuidar do pobre. Todos nós. Só que para isso, irmão, primeiro a gente precisa ser transformado pela palavra. A gente é transformado para a palavra, para a gente proclamar a palavra, para que ela transforme outras pessoas. Nós temos que ser transformados para o Senhor, porque a Bíblia, as Escrituras, elas não são só a fonte de esperança para nós, elas são a fonte de esperança para todo mundo. Nós temos a resposta do universo, da vida e de tudo mais. Nós temos a esperança viva nas nossas mãos. E muitas vezes a gente não dá bola, a gente não lê, a gente não gasta tempo, a gente não estuda, e o pior, a gente não passa isso para frente. A gente sabe que nós somos os detentores da esperança viva, não só para nós, não só para a igreja, mas para todo mundo. E muitas vezes a gente está retendo aquilo para a gente. Nós somos transformados para transformar. Nós somos evangelizados para evangelizar. Nós recebemos do Senhor para que a gente possa levar para outros. Esse tem que ser nosso coração. Esse tem que ser nosso desejo. E só para a gente finalizar, irmãos, é impossível a gente amar quem a gente não conhece. Se a gente diz que ama a Deus, se nós queremos amar a Deus, a gente precisa conhecer o Senhor. E Ele escolheu se revelar por meio das Escrituras. Ele escolheu se revelar por meio da Bíblia. Se nós, de fato, amamos a Deus, a gente precisa querer conhecer Ele. Vocês iam achar muito estranho, muito hipócrita se eu chegasse aqui na frente e falasse assim, eu amo a Dani, minha esposa, que está ali dando nó, se preparando para a prova dela dos bombeiros ali. Se eu falasse assim, eu amo a Dani, mas eu não gosto de conversar com ela, não. Eu não tenho nenhum interesse pela vida dela. Não quero saber nada dela. Vocês iam achar bizarro, estranho, esquisito. Mas muitas vezes a gente é assim, eu amo a Deus. Por quê? Porque Ele me ama. A gente não conhece o Senhor, nós precisamos conhecer a Deus. Precisamos gastar tempo com a palavra. Esses dias eu vi uma pesquisa dos Estados Unidos falando sobre como as pessoas gastam tempo e tudo mais. E nessa pesquisa, o pessoal no final eles falam o seguinte, que se a gente lesse a Bíblia 30 minutos por dia, 30 minutos por dia, em um dia a gente lia o livro de Eclesiastes. Em 40 dias, a gente lia todo o Novo Testamento. Em 120 dias, a gente lia todo o Antigo Testamento. Em 160 dias, a gente lia a Bíblia toda. 30 minutos por dia. É claro que tem gente que tem uma leitura mais lenta, às vezes a gente gosta de parar, ler um comentário, estudar mais, e isso é ótimo. Mas se a gente gastasse, em média, 30 minutos por dia lendo a Bíblia, a gente terminava em 160 dias. Irmão, isso é muito constrangedor. A gente saber que a gente tem a resposta do universo, da vida e de tudo mais, e a gente não gasta 30 minutos por dia com ela. Nós temos que mergulhar na palavra de Deus, irmãos. Nós temos que desejar a palavra de Deus. O nosso problema é esse, a gente não ama a Bíblia. A gente tem que passar a amar a Bíblia. No Salmo 119, o salmista vai falar, Senhor, desvenda os meus olhos, para que eu possa ver as maravilhas da Tua lei. Que essa seja a nossa oração essa noite. Senhor, desvenda os nossos olhos para que a gente possa ver a maravilha da Tua palavra, para que a gente possa ver as maravilhas que o Senhor tem nos revelado aqui. Abre nossos olhos, Senhor. Desvenda nossos olhos, para que a gente possa amar a Tua palavra, conhecer a Tua palavra e ser moldado pela Tua palavra. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Deus. Muito obrigado porque o Senhor é o Deus Criador. Muito obrigado porque o Senhor nos restaurou quando estávamos perdidos, Senhor. O Senhor veio de encontro a nós. Muito obrigado porque o Senhor nos amou primeiro, Deus. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor
escolheu se revelar, Pai. Tua palavra diz, Pai, em Romanos, que não há quem busque a Deus, não há um justo, não há um sequer, Pai. Mas mesmo assim o Senhor se revelou a nós, Pai, o Senhor nos buscou, o Senhor nos transformou, Deus. Pai, ensina-nos a amar a Tua palavra, Senhor. Como o salmista diz ali no Salmo 119, Pai, aviva-nos conforme a Tua palavra, vivifica-nos segundo a Tua palavra, Senhor. Desvenda os nossos olhos, Pai, para que a gente possa enxergar as maravilhas da lei do Senhor, as maravilhas da palavra do Senhor. Nos atrai, Senhor, nos leva para um lugar de intimidade, Senhor. Que esse ano possamos ter compromisso, Senhor, que esse ano podemos ter realmente um desejo intenso, Pai, de gastar tempo, Senhor, de Te conhecer verdadeiramente, Pai. É a nossa oração essa noite, Pai. Queima em nossos corações, Senhor. Como os discípulos no caminho para Emaús, Senhor. Queima os nossos corações, Senhor. Nos ensina a amar a Tua palavra, Senhor. Nos faz querer, Pai, gastar cada vez mais tempo com a Tua palavra, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus.